Boa noite. É uma alegria juntos adorar ao Senhor, cantar belos hinos ao Senhor nosso Deus. Realmente não há nada melhor do que estar na igreja, entoar cânticos ao Senhor. E se você meditou bem em cada cântico, cada um deles vai falar de uma forma de você confiar em Deus. E a ideia é essa, é confiarmos em Deus na vida em que estamos desfrutando aqui nesta terra. E é por isso que, desde domingo passado, estamos estudando sobre confiar totalmente em Deus nesta vida. Você confia totalmente em Deus? Acredita que a palavra do Senhor tem todas as respostas? Cantamos também sobre as nações que não confiam no Senhor. Veja que nós temos estudado os oráculos contra as nações no livro do profeta Isaías. E o grande problema dessas nações é que elas não confiam no Senhor. Talvez você, ao ler o Antigo Testamento e o Novo também, venha pensando que o texto da Escritura é só para Israel ou só para a igreja. Mas a Bíblia é para todas as nações, todas as pessoas. Todo ser humano do planeta tem que conhecer a palavra de Deus e deve se submeter à soberania do Senhor nosso Deus. Não estamos falando somente de uma questão de religião, mas estamos falando de um Deus que existe, que criou todas as coisas, que se revelou na Bíblia Sagrada e que é o dono das nossas vidas. É o dono da vida dos crentes e dos não crentes em Jesus. Ele é o dono da vida de cada e todo ser humano. Ele é soberano sobre tudo. Estas nações que nós estamos estudando no livro do profeta Isaías, do capítulo 13 e vai até o capítulo 23, elas deveriam temer ao Senhor. Elas deveriam confiar no Senhor. Elas deveriam buscar a Deus no meio dos problemas, das aflições, das necessidades e dos sofrimentos. Mas também deveria adorar o Senhor nas alegrias. E a vida é assim. Quando Deus tem nos abençoado, cantamos de alegria, nos banqueteamos e festejamos. Quando passamos por tribulações e dificuldades, nós oramos, jejuamos e continuamos adorando o Senhor. Por quê? Porque Ele é todo-poderoso, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá alegria, Ele nos dá uma força, uma energia sobrenatural para continuarmos firmes no caminho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus e é assim que lemos na Bíblia Sagrada. Por natureza espiritual, os crentes, eles são felizes, mesmo nas dificuldades e mesmo nos problemas. Por quê? Porque confiam no Senhor. Devemos confiar totalmente em Deus nesta vida. As nações não estavam confiando, Deus julgava as nações. Mas o oráculo de hoje, na verdade, estamos continuando o oráculo contra Jerusalém. Olha Isaías, capítulo 22, nós não vamos ler todo o texto, até porque lemos domingo passado, mas nós vamos apresentando e lendo aos poucos aquilo que já observamos. Nós queremos ver 3 ensinos sobre confiar em Deus a partir do exemplo de Jerusalém. Só o fato de Jerusalém estar nessa lista, só relembrando os irmãos, quais eram as nações, quais foram as nações que o Senhor estava julgando. Babilônia, a Filístia, Moabe, Damasco, que é Síria, Israel e Egito. 5 primeiros oráculos. Aí tem os outros 5. A Babilônia novamente, Edom, as tribos árabes e agora a cidade de Jerusalém. O Senhor não deixou impune o seu próprio povo. O Senhor, ele não coloca a poeira para debaixo do tapete. O Senhor é o justo juiz. Mesmo sendo filhos de Deus, povo de Deus, tendo a revelação do Senhor, Deus julgou Jerusalém, Deus julgou a casa de Davi e Deus exerceu a justiça e o juízo dele para com aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. A profecia de Isaías, desde o capítulo 1, como nós vimos domingo passado, é uma profecia que mostra às nações, como também a Israel e a Judá, a necessidade de arrependimento de pecado.
Então, Deus sabe que somos pecadores. O Senhor requer de nós que nos arrependamos dos nossos pecados e, obviamente, odiemos os nossos pecados. É o que o Senhor requer de nós. Não conseguiremos viver esta vida, passar por esta vida, sem pecar. É impossível, mas podemos reduzir muito o pecado na nossa vida, nos santificando e agradando ao Senhor. E, obviamente, para isso é necessário arrependimento de pecado. Israel, o reino do norte, foi julgado. Quando esse oráculo contra Jerusalém foi proferido, provavelmente o cativeiro já tinha acontecido no reino do norte. Os assírios já tinham destruído Samaria, tinham levado todo mundo cativo e destruído muitas das cidades do reino de Israel, inclusive Samaria. O reino de Judá, o reino do sul, viu isso acontecer. Sabia da destruição. Sabia que o Império Assírio estava invadindo várias nações e cidades, inclusive o reino do norte, né? Seu reino irmão, o reino de Israel. E agora Jerusalém. Judá já foi invadido, várias cidades de Judá foram tomadas, faltava só Jerusalém, a cidade principal. O Senhor teve misericórdia por conta da oração de Ezequias, mas nós vamos aprender 3 ensinos sobre confiar no Senhor. O primeiro ensino, nós devemos confiar em Deus, baseado no exemplo de Jerusalém, nesse oráculo e nesse texto, vimos domingo passado, é que o povo de Deus tem tudo para ser abençoado. E observamos isso porque o título, ao início do oráculo, Isaías 22, verso 1, diz assim: sentença contra o vale da visão. E mais à frente, Jerusalém novamente é chamada de o vale da visão. Por que o vale da visão? É o local ali onde o Senhor se revelou abundantemente. Povo de Judá e de Israel também, mas especificamente aqui, Jerusalém, recebeu muita revelação de Deus. A lei de Moisés foi dada para este povo, né? A casa de onde viria o Messias era a casa que reinava em Jerusalém. Eles tiveram a revelação escrita de Deus, a lei, os profetas, até esse momento aqui. Vários profetas já estavam registrando a vontade do Senhor. Eles tinham Deus de modo especial se revelando a eles e os conduzindo e os abençoando e se preocupando com a nação ali. Por isso, o Vale da Visão, um nome poético para mostrar tudo o que Jerusalém tinha de bom. Hoje nós, irmãos, a igreja, somos o povo de Deus. Não estou falando só da igreja batista regular, estou falando da igreja de Jesus que vive na terra. Toda a igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo de Deus, os convertidos no sangue de Jesus. Esta igreja é o povo de Deus. Nós, à semelhança de Jerusalém, temos tudo. Nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Eles não tinham isso, nós temos, habitando em nós. Nós somos o templo, nós somos embaixadores do Messias, nós somos cidadãos da cidade celestial que há de vir. Nós temos toda a palavra revelada do Senhor à nossa disposição, compacta num livro e no seu celular também. Você pode ouvir em áudio, você pode ler, tantas formas de conhecer a Escritura. Nós podemos orar em qualquer lugar e a qualquer momento. Israel não podia, tinha que ir lá para o templo para fazer suas orações. Israel tinha que oferecer o cordeiro para o sumo sacerdote ou o sacerdote ali para expiar os seus pecados. Nós não precisamos oferecer o cordeiro e nós somos os sacerdotes. Nós temos tudo. Tudo que é necessário para ter vida e piedade com Deus. Se não temos, se você não tem, é porque você está negligenciando algo. Você está escolhendo pecados para a sua vida. Você não está seguindo o caminho que Deus ensina. A culpa não é de Deus, nem é da Bíblia Sagrada. Bote isso na sua mente. O método de Deus funciona. A salvação de Jesus é poderosa para transformar pecadores perdidos, como nós éramos. Nós que hoje somos crentes em Jesus, éramos
pecadores perdidos. A salvação de Jesus é poderosa para nos transformar. Temos tudo para ser abençoados. Por que não confiamos em Deus? Essa é a pergunta, né? Por que vivemos ansiosos, preocupados, nervosos, cheios de coisas na cabeça com as questões desta terra? Eu sei que somos pecadores e falhos, mas o Senhor nos deu tudo. Então, viva pela fé, creia no Senhor, confie no Senhor, busque-o e você vai ver como sua vida vai ser mais abençoada e fortalecida, porque você deixou de confiar em você mesmo, na sua inteligência, na sua força e passou a confiar no Senhor nosso Deus. Esse primeiro ensino que vimos domingo passado, do verso 1 ao verso 3. Vamos ler esses 3 versículos. Isaías 22, verso 1 ao verso 3. Diz assim: sentença contra o vale da visão. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados? Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes fogem a uma e são presos sem que se use o arco. Todos os teus que foram encontrados foram presos sem embargo de já estarem longe na fuga. Então aqui a ideia de que o povo de Deus tem tudo para ser abençoado vem principalmente do título. E esses 3 versículos já nos remetem ao segundo ensino que nós também começamos a ver domingo passado. É que o povo de Deus, infelizmente, escolheu a sabedoria do homem e não Deus. Preferiram confiar em si mesmos e não no Senhor. Nós, assim como o povo de Jerusalém naquela época, fazemos a mesma coisa. Acreditamos que com as nossas próprias forças, do nosso jeito, nós vamos obter bons resultados na vida. E não vamos. É simples, não vamos. Bote isso na sua cabeça. Nós temos que confiar no Senhor. E nós observamos isso porque o cerco babilônico chegou a Jerusalém. Foram 2 anos de cerco, muitos morreram, e aqui ele sai daquele período do rei Ezequias, e o profeta tem uma visão do cativeiro babilônico que ainda vai acontecer anos à frente, lá no período de Zedequias, outro dos reis de Jerusalém. Então, quando ele diz aqui, os mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra, está falando daqueles que morreram pelo cerco da Babilônia, do exército babilônico ao redor de Jerusalém. A água ainda existia ali. Eles conseguiram fazer um esquema muito bem elaborado para continuar havendo água na cidade. No entanto, a comida se acabou. Muitos morreram ali exatamente de fome, não necessariamente na guerra. É uma profecia acerca do que ainda vai acontecer. Na época de Ezequias, estão felizes, estão festejando até pelo sucesso do rei Ezequias, mas não deviam. Deviam temer a Deus e confiar no Senhor. Deus os livrou da Assíria, mas se arrependam dos pecados, porque a Babilônia vai vir. Essa era a mensagem deste oráculo, desta sentença. É como se Deus estivesse dizendo: Israel foi levada cativa. Jerusalém, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Arrependa-se dos seus pecados. Senão, vai vir um reino mais poderoso que os assírios e vai levar vocês cativos. E aqui é a descrição do cerco ali, que durou aproximadamente 2 anos, no período do rei Ezequias. Lemos 2 Reis 25, do 1 ao 3. Não vamos ler novamente. E o verso 3, que acabamos de ler, fala dos príncipes fugindo. E isso aconteceu mesmo. Ezequias fugindo pelos fundos da cidade, junto com a corte, depois que os portões foram derrubados e Jerusalém foi invadida. E eles foram pegos no meio do caminho, já perto de Jericó, e foram levados cativos, e muitos também foram mortos ali. O profeta Isaías, ao ter esta visão, o versículo 2 e 3 que acabamos de ler, vendo os mortos na cidade, os príncipes, o rei preso e todos, ele teve esta visão e retratou por escrito aqui qual a reação do profeta ali. Isaías 22, verso 4. Portanto digo,
desviai de minha vista e chorarei amargamente. Não insistai por causa da ruína da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de atropelamento e confusão é este, da parte do Senhor, o Senhor dos exércitos, no vale da visão. E aqui, falando de Jerusalém, um derribar de muros e clamor que vai até os montes. Então, o rei, a corte conseguiu fugir, foram pegos nos montes, os muros foram derrubados, as portas foram destruídas, os portões da cidade. Lembre-se, isso aqui não está acontecendo no momento do profeta Isaías, nem no reinado de Ezequias. Isso vai acontecer no cativeiro babilônico, né? Na verdade, no início do cativeiro, em 586 a.C., a profecia aqui de Isaías remonta a 715 a.C., esse oráculo específico aqui, e no caso, a profecia se cumprirá no futuro ainda. Mas Isaías, ele chora amargamente, porque ele vê o futuro do que vai acontecer com Jerusalém. Isso te lembra alguém que quando estava perto de entrar em Jerusalém e começa também a chorar? O Senhor Jesus Cristo. E por que ele chorou por Jerusalém? Porque eram ovelhas que não tinham pastor, como que não tinham pastor. Ou seja, Jerusalém era para estar arrependida dos seus pecados. Há séculos passou o cativeiro babilônico, tantas outras coisas que Deus mostrou para aquele povo, e eles não se arrependeram dos seus pecados. Isso mostra, irmãos, que o pecado é terrível. Não brinca com o pecado, não se aproxima do pecado. Corta o pecado da tua vida de todas as formas possíveis. Seja radical contra qualquer tipo, manifestação, espécie de pecado auditiva, visual, qualquer coisa do pecado perde você. Corte, procure relacionamentos santos. Use, no bom sentido, a igreja de Jesus para nutrir relacionamentos santos. Por quê? Porque amanhã nós vamos para o meio das trevas. Amanhã estaremos no meio de muitas pessoas que não creem em Deus, que falam mal de Deus, que não creem em Jesus, que abominam a Bíblia Sagrada. E eu até entendo a reação destas pessoas, porque não tem Jesus como Senhor e Salvador, não tem o Espírito Santo para guiá-las, para abrir os olhos destas pessoas, mas a natureza delas é das trevas. E o que é que compete a nós? Ajudá-las. Ajudar uma pessoa que não quer ajuda é muito difícil. Ajudá-las a conhecer a luz de Jesus, o Evangelho de Deus, não somente com versículos decorados ou um folheto, também, mas hoje, principalmente na época em que vivemos, nós auxiliamos as pessoas perdidas nas trevas do pecado com a nossa vida, com a atenção, com o cuidado para com estas pessoas que estão perdidas no pecado. Se você for amoroso, atencioso, para apresentar o perdão de Jesus e o arrependimento de pecados, é possível que o Senhor tenha misericórdia e salve alguns destes perdidos. É possível. E essa é a mensagem, é assim que nós devemos viver. Isaías chorou ao ver uma Jerusalém no futuro, perdida. Olha, Isaías está pregando. Era para o povo se arrepender aqui, né? Porque isso aqui ia acontecer no futuro. E ele já está chorando, porque ele sabe que vai acontecer. Entende? Jesus, da mesma coisa com Jerusalém. Assim deve ser a nossa postura, irmãos, diante daqueles que escolhem o pecado. Devemos chorar, ficar tristes por aqueles que escolhem o pecado. É como quando você prega o evangelho para uma pessoa que você ama muito e quer muito que ela creia, mas não está na sua mão, não está no seu poder. É Deus que vai converter aquela pessoa, mas você prega porque você quer que aquela pessoa se arrependa dos pecados, creia em Jesus, seja salvo e tenha uma vida maravilhosa, uma vida abundante nesta terra e na vida futura. Mas a pessoa rejeita, acha que é mera religião, né? Porque realmente a gente entende que tem muita bagunça no mundo aí fora e aquela pessoa não acredita na mensagem do evangelho e a gente fica triste. E deve chorar mesmo, devemos chorar
por conta do sofrimento que os pecados trazem às pessoas. Esses oráculos falam de sofrimentos físicos mesmo. Físicos, porque muitos serão mortos. Mães, filhos, pais, muitos serão mortos foram mortos quando da invasão da Babilônia a Jerusalém. Eles achavam que Jerusalém ia ficar mais segura sem buscar a Deus. E às vezes nós pensamos assim, nós conseguimos ficar mais seguros sem precisar buscar o Senhor. E não adianta, né? Em vão vigia a sentinela, né? Se o Senhor não guarda a cidade. Não adianta ter exército, não adianta ter todas as proteções que a modernidade nos dá, se o Senhor não for por nós. Não estou dizendo que naquela época as nações tinham que ter exército. Não é pecado ter o exército para proteger, nem ter as muralhas. Isso não é pecado naquela época. Mas pecado era confiar só nas muralhas e só no exército, e não confiar no Senhor. Hoje é do mesmo jeito. Não é pecado você ter certas seguranças dentro da sociedade moderna em que vivemos. Mas o pecado é você acreditar que só isso te protege. É um engano você acreditar que só com a sua força, a sua inteligência, né, a sua posse, você consegue se proteger das coisas desta vida. É um engano. Se você não confiar no Senhor, você está totalmente desprotegido, mesmo tendo tudo o que você puder ter nesta vida. E então, há um paralelo muito interessante aqui, no capítulo 22, verso 8, quando diz assim: tira-se a proteção de Judá. Naquele dia olharás para as armas da casa do bosque. A casa do bosque foi um palácio construído por Salomão, que depois virou um local de depósito de munição, de armas para a época. Então era a casa das armas, era a casa do bosque. Então, olharás para a casa do bosque. Ou seja, você está olhando para a força militar, para a potência das armas de Jerusalém. Aí quando você vai mais à frente, você diz assim, você lê no verso 11: mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou essas calamidades, nem considerais naquele que há muito as formou. Olharam para a casa do bosque, a casa das armas, mas não olharam para cima, para o Senhor que criou toda esta calamidade. Foi Deus que criou, que quis o cativeiro assírio para o reino de Israel. Foi Deus quem quis o cativeiro babilônico para Jerusalém e Judá no reino do sul. Por quê? Porque Deus é mau? Não. Porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Deus teve misericórdia. Séculos de pregação dos profetas, anunciando, chamando, arrependam-se. Arrependam-se. E eles não se arrependeram dos seus pecados. E é isso que o Senhor requer de nós, que nos arrependamos. Confie no Senhor, não confie nas armas. Eles não só confiaram nas armas da casa do bosque, mas também eles confiaram nas muralhas. Olha ainda o verso 9. Notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas. Mas o que é que eles fizeram? Eles derrubaram várias casas para fechar as brechas da cidade. Enquanto eles estavam sendo sitiados, isso aqui era Isaías vendo o que estava acontecendo, o cerco e a guerra dos babilônios contra Jerusalém, e os babilônios tinham instrumentos militares muito avançados para a época, onde eles lançavam pedras muito grandes para destruir as muralhas, e estavam rachando. De 2 anos, eles lançando pedras nas muralhas. No começo, a muralha resistia bem, nem arranhava, mas foram 2 anos direto lançando pedras noite e dia naquelas muralhas. Em algum momento as muralhas começaram a rachar. E o que é que o exército de Jerusalém fez? Derrubaram as casas para tapar as brechas, para manter a muralha firme ali. O verso 10 diz isso: também contareis as casas de Jerusalém e delas derribareis para fortalecer os muros. Então eles confiavam em quê? Nas armas,
na muralha, e também eles confiavam no verso 11: fareis também um reservatório entre os dois muros, para as águas do açude velho. E aí, essa era a confiança deles. Ezequias, ele fez o aqueduto, trazendo a água que era de fora de Jerusalém para ficar só dentro. Então, o inimigo não tinha como entrar pela fonte de Gion, que foi assim que os valentes de Davi tomaram Jerusalém dos jebuseus. Mas isso foi resolvido pelo rei Ezequias. Então, eles estavam muito confiantes. Armas, muralhas resistentes, a arquitetura de Ezequias, que trouxe água para dentro da cidade. Mas eles não confiaram no Senhor, não olharam para cima. Tudo o que iria acontecer era Deus que estava colocando ali para que o pecador se arrependesse dos seus pecados. Às vezes, os problemas que nós passamos, as dificuldades que enfrentamos na vida, elas são bênçãos. Se você é um crente em Jesus, não veja as dificuldades da vida como coisas ruins. Eu sei que é difícil fazer isso, né? É muito difícil. Mas veja as dificuldades como bênçãos. Por quê? Porque, não tenha dúvida, Deus quis que essas dificuldades chegassem a mim e a você. Com qual propósito? Glória do nome de Deus e a nossa edificação. Somos tão pecadores, irmãos, que às vezes precisamos de certas dificuldades para sermos santos diante do Senhor. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou sobre ele um espinho na carne. Era uma doença, era o quê? A gente não sabe, mas era uma coisa ruim, talvez causasse dor. Ele orou a Deus 3 vezes pedindo para Deus livrá-lo daquela dificuldade, que ele chamou de mensageiro de Satanás, e Deus não quis tirar. Deus simplesmente disse: a minha graça te basta. Ou seja, a salvação que eu dei para você é suficiente. O Espírito Santo habitando em você, Paulo, é suficiente. O ministério que eu dei para você é suficiente. É a mesma coisa que Deus diz para nós hoje. A minha graça basta para vocês. Ou seja, o fato de eu, você, crente em Jesus, ter o privilégio de todo dia, a todo instante, conversar em oração com o Criador do céu e da terra, em nome de Jesus, isso é uma graça. Isso é inigualável. É um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e que você não tem de modo mais íntimo porque não quer, porque confia mais nas coisas desta terra. Nós somos assim. Às vezes dedicamos mais tempo para as coisas desta terra do que para o nosso tempo de oração com o Senhor. E se você observar bem, perdemos muito tempo durante o dia, não é verdade? Se você contabilizar o seu dia, você vai perceber: eu podia ter assistido menos YouTube, menos TV, menos streaming. Eu podia ter dedicado mais 30 minutos de oração. Olha aí, 30 minutos a mais no dia de oração. Eu podia também ter uma leitura mais profunda da minha Bíblia, mais 30 minutos do que eu já leio, se eu tirar um tempo ali, um tempo aqui do meu dia. Infelizmente, temos que amadurecer para aproveitar a graça de Deus que Ele nos dá, que basta, superabunda e é suficiente para termos uma vida que agrada ao Senhor. Isso também é confiar em Deus. O povo de Deus escolheu a sabedoria humana e às vezes fazemos o mesmo quando, infelizmente, não dedicamos tempo ao nosso relacionamento com Deus. Deus perde alguma coisa quando você deixa de orar e ler a Bíblia? Você acha que Deus perde alguma coisa? Absolutamente nada. Isso é para o nosso bem. Nós é que precisamos de Bíblia e oração. Nós é que precisamos da comunhão com os irmãos para nos fortalecer uns aos outros. Nós é que precisamos do culto. Prestar culto a Deus para estar mais perto do Senhor. Porque o Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são autossuficientes, soberanos e poderosos, e eles não necessitam de nós. Nós é que precisamos do Senhor nas nossas vidas. Então, não escolha sua própria sabedoria. Não escolha as coisas desta vida. Observe bem as escolhas que você está fazendo
e escolha o Senhor. Todo dia, você tem que escolher Deus na sua vida. Todo dia. Ao acordar, ler sua Bíblia, fazer seu devocional, ou no meio-dia, ou no final do dia. Todo dia você tem que escolher ter um relacionamento com Deus. E o terceiro e último ensino, que é o que nós vamos enfocar mais, é que Deus quer o lamento pelos pecados mais do que uma alegria vazia. Nós temos muitos motivos de estar alegres pela salvação em Cristo Jesus. Ao morrermos, estaremos no céu com Deus. E em breve ressuscitaremos para um novo céu e nova terra, que será nesta terra. É a promessa da salvação completa de Jesus. Vamos viver nesta terra sem pecado, vários cidadãos celestiais, filhos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus, da velha aliança, da nova aliança, os santos da tribulação, aqueles do milênio, todos viverão unidos, sem pecado. Deus mesmo vai descer do céu na Nova Jerusalém, é o que a gente lê lá em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Temos muitos motivos para ser alegres. Se você olhar para trás, o quanto Deus já fez de bom na sua vida, o quanto Deus já te livrou de coisas difíceis e de grandes problemas e te sustenta até hoje. São muitas bênçãos. Temos muitos motivos para ser felizes, mas Deus quer que lamentemos pelos nossos pecados. Isso é algo que a gente não pode deixar de fazer. E o lamento pelos pecados é algo escondido da igreja moderna. As igrejas modernas, elas não querem falar de tristeza dentro da igreja. Não querem falar do lamento. Não querem falar nem de pecado. Não quer. Sabe por quê? Porque a lógica do pensamento de hoje é felicidade. O que é que as pessoas querem? Felicidade. O que é que as igrejas vão vender para as pessoas? Felicidade. As igrejas vendem felicidade. Como eu disse, temos muitos motivos para ser felizes e o crente deve ser uma pessoa extremamente feliz, mas na vida do crente em Jesus tem que ter um espaço para o lamento pelos pecados. E o lamento é um lamento mesmo, né? Às vezes até alguns cânticos tristes são cânticos de lamento. No texto do Antigo Testamento existia um gênero literário, que era o lamento. Tanto Salmos como a própria Lamentações de Jeremias foi escrita exatamente para lamentar, chorar, sofrer pelos pecados. Nós temos que fazer isso. E é o que Deus está dizendo aqui para Jerusalém. E é o terceiro ensino. Deus quer o lamento pelos pecados mais do que uma alegria vazia. O que é uma alegria vazia? Era a alegria do povo naquela época. Naquela época, a casa, os muros, né, as muralhas, os telhados estavam repletos de pessoas alegres e festejando. É o que a gente lê no verso 2. Ainda no verso 1. Que tens agora que todo o teu povo sobe aos telhados. Verso 2. Isaías 22, 2. Tu, cidade que estavas cheia de aclamações, cidade estrepitosa, cidade alegre. Aí no mesmo versículo Isaías diz, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Por que essa cidade está alegre? Não era para estar alegre. Isaías não está mandando uma mensagem de alegria para o povo de Jerusalém. Pelo contrário, Isaías está profetizando uma mensagem de morte. Se vocês não se arrependerem dos pecados, vocês vão morrer no cativeiro babilônico. A Babilônia vai cercar essa cidade 2 anos e vocês vão morrer de fome. E outros, quando fugirem, vão morrer na espada. Por que estavam alegres? Essa alegria é vazia. É uma alegria daqueles que acreditam em si mesmos, que procuram as alegrias desta vida. É a alegria na humanidade. A humanidade vai melhorar? A humanidade vai resolver o problema da fome no mundo? A humanidade vai conseguir acabar com a guerra no planeta? A resposta bíblica é muito simples. Não. A humanidade não vai conseguir fazer isso. A humanidade está arruinada desde o dia em que pecaram contra o
o Deus criador do céu e da terra. Desde o dia do pecado que a humanidade vem se destruindo até hoje. E não se destruiu mais, porque o Senhor, na sua graça e misericórdia, cuida dessa humanidade caída. O Senhor é maravilhoso. Olha Isaías 22, verso 12. O Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício. Ou seja, é lamento, é chorar, é prantear, é um choro gemido, sofrido, gritado. É o choro daquele povo aqui. Rapar a cabeça é um sinal de humilhação diante de Deus. E aqui jogar a terra por cima da sua cabeça. Muitos deles se prostravam no chão, se deitavam e colocavam o rosto na terra mesmo, em sinal de humilhação diante do Senhor. Por que o povo devia fazer isso? O povo estava alegre, festejando. Verso 2, acabamos de ler verso 1 e 2. O Senhor dos exércitos, olha a ênfase, é Deus, o Deus que é o Todo-Poderoso, né? O Senhor dos exércitos, é o nome de Deus para a guerra. Ele vos convida, não, Deus não obriga, ele convida para que você chore. Esse chorar aqui significa se arrependa dos seus pecados. Então, arrependimento de pecados é algo muito importante, muito sério. E tem que vir realmente com uma profunda vontade de não querer mais pecar. E o povo de Jerusalém deveria estar chorando. Quando Jesus chora, porque diante de Jerusalém, e diz que Jerusalém são como ovelhas que não têm pastor, é porque eles estavam vivendo a vida comum do dia a dia, felizes da vida, e não percebiam, Jerusalém, da época de Jesus, não percebia que o Salvador estava ali. Deus estava presente na terra, e Jerusalém nem ligava para o que estava acontecendo, percebe? E é nesse sentido que Jesus chora ao ver a cidade, assim como Isaías chora pela cidade de Jerusalém aqui no seu tempo, porque sabe que se eles não se arrependerem, serão destruídos. Se eles não confiarem no Senhor, realmente serão aniquilados. Lembra, eles olhavam para as armas, não olhavam para cima, para o Senhor, para se arrepender dos seus pecados. Lá em Isaías capítulo 1, verso 18, é uma ênfase nesta mensagem do choro e do arrependimento. Desde o início do livro, sempre foi essa a mensagem que o Senhor quis que Isaías pregasse para o povo. Nós lemos em Isaías 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É Deus mesmo falando, pela boca do profeta Isaías, para aquele povo que estava se alegrando e festejando, e sem confiar em Deus. É assim que as pessoas hoje avaliam as suas vidas. Bem, eu estou próspero, eu tenho saúde, às vezes eu sou jovem, eu tenho força, eu tenho tudo isso aqui. Para que negócio de Bíblia, meu amigo? Para que igreja? É quarta-feira, é domingo de manhã, é domingo à noite, ainda tem o coral, ainda tem o OANSE, ainda tem uma reunião lá não sei aonde. Por que tudo isso? Eu tenho tantas coisas boas, posso viajar para onde eu quiser, eu posso comprar o que eu quiser, porque a nossa sociedade é muito materialista, né? E é assim que as pessoas avaliam a vida. Eu estou feliz, porque eu tenho tudo, e eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade. É assim que as pessoas avaliam a vida, só que é uma avaliação extremamente errada, falha e incompleta. Porque isso é uma alegria vazia. Ela passa rápido. Ela é só do momento. Ela não preenche plenamente. Vai vir a conta.
vêm as consequências daqueles que confiam só nas coisas desta terra. Isso não é alegria. A Bíblia, de capa a capa, fala da alegria com Deus. Só com o Senhor nós temos uma plena alegria. Vida e vida em abundância. Não somente na eternidade com Deus, no novo céu e nova terra, mas hoje nós podemos ter uma vida maravilhosa com o Senhor. Plena alegria, mesmo no meio do sofrimento e da dificuldade. É isso que o Senhor Jesus conquistou para nós. Essa é a mensagem da Bíblia. Jesus morreu na cruz para nos salvar e nos dar esta alegria hoje. E você vê o apóstolo sofrendo, preso, chicoteado e louvando a Deus. Por quê? Ele é doido? Foi preso, chicoteado? Ele é maluco? Não, ele é tão feliz, tão alegre por servir ao Senhor. Está aqui, Senhor, pode levar a minha vida, porque já tenho tudo que eu preciso, tudo que é necessário. Talvez você não acredite nisso, talvez porque não esteja vivendo pela fé, mas experimente não confiar em você e confiar no Senhor. Experimente confiar no que a Bíblia diz, faça o teste e você vai ver como é maravilhoso viver para o Senhor. Essa é a mensagem do profeta Isaías para aquele povo que não queria saber de Deus. Verso 13, Isaías 22, 13. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz: comamos e bebamos que amanhã morreremos. Olha a cabeça do povo de Jerusalém. A gente vai ser morto mesmo, então vamos festejar. É até irracional. Já estamos perdidos mesmo, vamos beber, comer bem muito aqui, a vida vai se acabar. É loucura. Irmãos, pecado é loucura. Isso aqui é loucura. E é interessante que o apóstolo Paulo cita esse versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós já estudamos toda a epístola aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32. Olha o que diz lá. Ele usa esse mesmo contexto de Jerusalém para trazer uma mensagem maravilhosa lá para a igreja de Corinto. 1 Coríntios 15, 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Qual o sentido? Paulo foi preso como cristão e foi jogado numa arena. Quem já viu filmes sobre Coliseu Romano, as arenas romanas, sabe que os cristãos eram jogados naquelas arenas e jogavam-se feras, leões, leopardos, vários animais selvagens e perigosíssimos para matar os cristãos. Esse era o espetáculo para os romanos. Isso acontecia no Coliseu, mas em outras arenas menores ao longo do Império. E Paulo passou por isso. Que adianta? Qual o sentido eu ter sido colocado lá para lutar com feras em Éfeso? Aí ele responde: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não há salvação em Jesus, qual o sentido da vida? É o que ele está dizendo. Então eu vou comer, eu vou beber. Aí sim, olha, se a Bíblia é mentira, e se Jesus não existe, não, irmão, coma e beba. Se embriague, faça a perdição que você quiser. Por quê? Porque a vida não tem sentido. Só restou isso, essas coisas da terra. Agora, se Jesus existe, e existe, e a salvação que ele conquistou existe também, e a Bíblia é a verdade, vale a pena ser lançado nas feras. Vale a pena sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, voltando para o livro do profeta Isaías, não era o momento de se alegrar ali, era o momento de se arrepender e de buscar o Senhor. Era o momento de chorar. Nós temos que chorar, a gente não deve esconder. E quando é que nós choramos? Por causa do pecado. O nosso pecado. É por isso que nós choramos, lamentamos. Lamentamos quando os nossos queridos caem no pecado. A gente tem que chorar mesmo, sofrer e suplicar ao Senhor a misericórdia. Quando é conosco, é mais fácil, porque nós podemos nos arrepender. Quando é com os outros, a gente pode até tentar ajudar, mas eu não posso me arrepender pela outra pessoa. Ela que tem que se arrepender pelos seus próprios pecados. E aqui é Deus dizendo, é só gozo e alegria.
estão matando boi, fazendo churrasco, bebendo e tudo, estão vivendo bem, mas estão cheios de pecados. Então, resumindo, não vale a pena você ter uma vida com todas as qualidades que a vida nos tempos de hoje pode lhe dar, se você não tem o Senhor. Não vale a pena confiar na sua própria humanidade e não depender de Deus. Não vale a pena. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós confiemos nele. E se eu estou pecando, Deus quer que eu lamente, chore e me arrependa do meu pecado. E se eu estou preso naquele pecado, escravo daquele pecado, aí é que eu tenho que me arrepender mesmo, chorar e lamentar por conta do meu pecado. A cidade estava cheia de aclamações, estrepitosa e alegre. Era para estar chorando e lamentando e confessando pecados. Tem um momento da alegria, tem um momento de festejar, um momento da bênção de Deus. Mas quando estamos em pecado, tem um momento de lamentar, tem um momento de sofrer e tem um momento de chorar. Nós devemos aproveitar todos esses momentos na nossa vida. Dizer que a vida do crente é só alegria, é só festejar, é mentira. Não é assim. Temos que lamentar e sofrer pelos nossos pecados. Então, Isaías 22:14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, Deus falou para o profeta Isaías e ele está falando para o povo. Certamente, esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Então, Deus não vai perdoar a maldade desse povo. Por quê? Porque eles não vão se arrepender. Qual é o pecado aqui que não vai ser perdoado? É o pecado da incredulidade. Eles não querem confiar no Senhor. Eles não querem crer no Senhor. Eles querem viver. E é interessante como esse texto é moderno, porque eles querem comer a carne, beber o vinho, se banquetear, se enganar. Está tudo bem, está tudo maravilhoso. Eu estou em pecado, mas está tudo bem. Vamos festejar. Eles estão se enganando e não estão arrependidos dos seus pecados. Por conta disso, não vai haver perdão. Por quê? Porque eles não se arrependeram. É o pecado da incredulidade. Todos serão mortos. No verso 4, que nós já lemos, Isaías 22, verso 4, diz assim, portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não insistais por causa da ruína da filha do meu povo. E aqui é Isaías expressando o seu choro diante dos pecados de Jerusalém. E o verso 12, já lemos também, mas vamos repetir. O Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, prantear, rapar a cabeça e cingir o cilício, ou seja, lamentar pelo seu próprio pecado. Várias vezes na nossa vida devemos lamentar pelos nossos pecados. Você pode fazer isso na sua casa em secreto, mas você deve lamentar, sofrer e chorar pelos seus próprios pecados e confessá-los arrependido diante do Senhor. Isso faz parte do nosso processo de santificação. Jerusalém foi destruída, 586 a.C., o templo foi destruído. E Jeremias, o profeta, que viu a destruição de Jerusalém e escapou, ele escreveu Lamentações, o livro Lamentações do profeta Jeremias, que é uma obra que trata exatamente disso, o lamento pelo pecado. Olha o que Jeremias disse, capítulo 2, verso 1. Como o Senhor cobriu de nuvens, na sua ira, a filha de Sião. Lamentações 2, 1. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do estrado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. A ira de Deus contra o pecado.
Você acha que conosco vai ser diferente? Certamente não. Olha o verso 10. Sentados em terra, capítulo 2, verso 10. Sentados em terra se acham silenciosos. Os anciãos da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça. Tarde demais, né? Era para ter lançado antes o pó. Era para ter se arrependido antes. Mas o pecador é assim. Ele é avisado. O profeta dá a mensagem, mas o pecador não acredita. Aí quando tudo é destruído, aí é que ele vai se prostrar no pó e lançar sobre a cabeça. É o que está acontecendo aqui. Os anciãos sentados, em silêncio, lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está a minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Isso é um relato do juízo de Deus, porque o povo não se arrependeu. O oráculo do capítulo 22 contra Jerusalém é para que o povo se arrependa. O povo não se arrependeu. Olha o que aconteceu. Agora eles estão lamentando pelo juízo de Deus contra os seus pecados. Lamentações capítulo 3, verso 37. Aí, obviamente, você lê esses textos, você fica triste. Você fica talvez até com raiva de Deus, como se de Deus fosse a culpa. Não, irmãos. Deus, ele é o Senhor soberano sobre tudo, o justo juiz e legislador. Quem peca é o ser humano, e pelos pecados vai ser cobrado. Olha Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz, e assim acontece? Quando o Senhor o não mande, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Por que você está reclamando porque Jerusalém foi destruída e muitos foram mortos? Você tem que se preocupar com o seu pecado, se arrepender do seu pecado. É isso que você deve fazer. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Verso 40. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Quer dizer, esquadrinhar aqui é reflita. Veja tudo que você está fazendo na sua vida. A palavra esquadrinhar, ela se refere a analisar. Analisar significa, eu vou estudar um objeto. Para estudar esse objeto, eu parto ele em vários pedaços, estudo minuciosamente cada pedaço, faço uma conclusão de cada pedacinho, junto tudo de novo e faço uma síntese de tudo que eu estudei. É um método científico para estudar qualquer coisa que você queira estudar via análise e síntese. Esquadrinhar é isso. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Avalie. O que é que você fez ontem? E antes de ontem? Como foi sua semana? Você leu sua Bíblia? Você orou? Você pregou o Evangelho? Você se dedicou ao Senhor? Você lutou contra os seus pecados? Ou a sua fé é só hoje à noite? É assim que se esquadrinham os caminhos. Provemo-los, voltemos para o Senhor, é o arrependimento. Volte-se para Deus, é a palavra aqui para arrependimento, é voltemos. E o verso 41, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós prevaricamos, fomos rebeldes e tu não nos perdoaste. Deus falou, não vai ter perdão, porque não se arrependeram. Esses que sobreviveram ao desastre, que conhecem a profecia de Isaías, certamente leram essa profecia ou ouviram essa profecia, estão refletindo o versículo 14 que acabamos de ler. Olha o verso 14. Certamente esta maldade não será perdoada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos levantar as mãos e as vozes, os corações a Deus, para que dessa vez Ele tenha piedade de nós, para que Ele nos perdoe, porque fomos rebeldes. E o Senhor não perdoou. O Senhor mandou o cativeiro. Percebe? Isso é o lamento contra o pecado. Devemos nos alegrar e festejar com as bênçãos de Deus. Mas se você está em pecado, você não tem motivo de estar alegre. Você não tem motivo de estar alegre. Você deve ficar triste.
Você deve chorar e lamentar por conta do seu pecado. Aí o que você faz? Chega mais tarde, confessa o pecado ao Senhor, arrependido, entendendo o peso do seu pecado. E amando o Senhor que morreu na cruz pelos seus pecados, você confessa esse pecado e pede ao Senhor força para viver em santidade. Todo dia devemos fazer isso. Talvez várias vezes durante o dia, até que aprendamos a odiar o nosso próprio pecado. Devemos confiar totalmente em Deus nesta vida. Nós somos extremamente abençoados como povo de Deus. Temos tudo para ter uma vida alegre, mas por vezes escolhemos a nossa própria sabedoria e não a palavra de Deus, por muitas vezes. Deus quer então que nos lamentemos contra o pecado. Não viva uma alegria vazia, viva a alegria da salvação. Essa é a verdadeira alegria que Jesus conquistou para nós, que encontramos no relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, o Senhor Jesus nos preenche da plenitude dele mesmo, como lemos lá na Epístola aos Efésios, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Sofreu a morte de cruz, certamente não foi fácil, mas teve grande alegria ao fazer a vontade de Deus. Assim somos nós, mesmo nas dificuldades, mesmo nos sofrimentos. Quando confiamos em Deus, somos e seremos extremamente felizes e alegres. Por quê? Porque o Senhor nos preenche de toda essa alegria. Confie no Senhor. Certamente Deus há de te usar para a honra e glória dele. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Pai amado, por tanta graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a esquadrinhar os nossos caminhos, a refletir sobre os nossos pecados, a sermos sinceros e honestos conosco mesmo e diante do Senhor, para que sejamos puros e santos diante de ti, ó Pai, e brilhemos a luz de Jesus todos os dias da nossa vida. Nos livra, ó Pai, da hipocrisia, da religião fria, da falsidade religiosa. Capacita-nos a viver uma plena e poderosa salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, a sermos verdadeiras testemunhas de Jesus, os herdeiros da tua palavra, os herdeiros dessa herança maravilhosa, dessa salvação conquistada por Jesus na cruz. Fortalece, ó Deus, cada filho teu aqui, a tua igreja, para viver nesta honestidade e sinceridade diante do Senhor, confiando em ti, se alegrando nas tuas bênçãos, na tua graça, no teu poder, mas também, Senhor, lamentando-nos por conta dos nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, a vencer os nossos pecados e a viver para a glória do teu nome. É o que te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe fortaleça nesta semana. Agora nós temos mais um tempo para orar. Você pode conversar com o Senhor nesse tempo de oração silenciosa. Deus te abençoe e uma boa noite.